Deus é muito bonzinho, mas ele não gosta de concorrência. Na prática, isso significa muitas coisas. No meu caso, que fui abandonada pela minha mãe, não tive o reconhecimento do meu pai, eu fui criada pela minha avó, e isso fez com que eu chamasse a minha avó de mãe em vez de vó, e as minhas tias mais novas de irmãs em vez de tias. Isso, psiquicamente falando, me colocou fora de ordem. Quando você sai do seu lugar, você perde a sua força. Isso, quando acontece algo desse tipo conosco, isso nos deixa infantilizada, nos deixa ali no arquétipo da criança, no lado sombra do arquétipo da criança, e infantilizada, a gente tem muita dificuldade em dizer não, porque estamos sem força, estamos fora. E o arquétipo da criança, como todos os arquétipos, tem lado luz e lado sombra. Quando a gente está na sombra desse arquétipo, a gente naturalmente perde a nossa força, porque a criança ela é muito envolvida com questões externas, até porque ela não se desenvolveu internamente ainda para ter uma personalidade. Isso só vai acontecer lá para os 13, 14 anos, né? Então, por estar infantilizada, a gente também atrai para a nossa vida, para a nossa convivência, pessoas infantilizadas. E o que é uma pessoa infantilizada? Um exemplo, né? Imagina que você se casou com um homem e você se separou e você tem filhos com esse homem. Ele também infantilizado na sombra do arquétipo da criança, ele não vai querer pagar pensão e não vai querer pegar este filho para cuidar nas férias, por exemplo, porque criança não tem compromisso, não tem responsabilidade. É muito comum vermos adultos infantilizados, né? Tanto homens quanto mulheres, né? E isso se reflete no comportamento. E um comportamento da criança, do arquétipo da criança, quando o adulto está ancorado na sombra desse arquétipo, é a insegurança, né? Porque a criança é tudo sobre ela, não é sobre o outro, é sobre ela, é sobre o próprio umbigo dela. Então, um homem, por exemplo, que tem um filho e ele não quer pegar seu filho para cuidar, ele não está vendo a criança, ele está vendo a mãe, está se comparando com a mãe dessa criança e está achando que ao pegar o filho para tomar conta, para pegar o final de semana, para pagar a pensão, ele vai estar perdendo e a mãe vai estar ganhando. Então, um adulto infantilizado não vê os outros, ele só vê sua dor, o seu prazer e o seu próprio umbigo, entende? Ter clareza sobre a nossa história nos ajuda a perceber quando a gente está ancorada no arquétipo da criança, na sombra do arquétipo da criança, nos ajuda a não desenvolver conexões com adultos infantilizados, né? Porque quando eu não tenho essa infantilidade dentro de mim, eu não vou desenvolver, porque eu não tenho nada para aprender com ela, eu já aprendi, né? Então eu não preciso, né? Isso é muito comum quando a gente vem de uma família disfuncional, de uma mãe que abandonou, de um pai que abandonou, ou de uma mãe que criou, mas não supriu as necessidades emocionais, né? Não te supriu emocionalmente, apenas te dando a comida. Então, isso faz com que, quando a gente tem esse tipo de história, a gente tende a ter queixas sobre essa mãe. E quando a gente queixa sobre essa mãe, a gente se torna maior que ela. E quando eu me torno maior que a minha mãe, eu perco a minha força. Então, vamos ser mais observadora, né? E o desafio viver no fluxo dos arquétipos, ele é para ativar essa autoobservação em você, porque lá a gente trabalha muito desses aspectos infantis, aprende a liberar essas emoções infantis de dentro da gente, essas faltas infantis que a gente traz da infância através da escrita terapêutica. A gente acolhe a dor da nossa criança interior e abre mão dela, se despede dela, porque, como falei, né, o sonho da sua criança é que você cresça para deixá-la segura, né? Porque criança vive muita insegurança, porque tudo que vem para melhorar a vida dela vem de fora, vem de outras pessoas, né? Então a gente precisa estar atento para que a nossa força não esteja lá fora, mas esteja em nós. E isso acontece quando a gente deixa de ser infantilizado.
Lá dentro do desafio, você vai compreender com muita clareza o quanto que os nossos pais são as nossas bases, né? E quanto mais clareza você tiver sobre as suas bases, mais força você terá para ir para a vida, mais força você terá para se individualizar e viver a sua própria história, né? Porque às vezes a gente acha que está arrasando, quando na verdade você nem saiu da barra da saia da mãe. Quando você ainda está lá perdendo um tempo muito precioso, querendo dizer como que a sua mãe deve se comportar. Ela já está com 70 anos e você ainda quer ditar regra sobre qual comportamento ela deve adotar, né? E nós não somos Deus. Se Deus deixa as pessoas ter livre-arbítrio, nós também devemos. Então, vamos aproveitar essa energia de ano novo para adultecer, né? Para sair desse arquétipo da criança, para aprender a respeitar as escolhas das pessoas, por mais que as escolhas que elas estejam fazendo para nós pareçam erradas, para deixar as pessoas viver as consequências de suas escolhas em paz e nos autorizar a fazer nossas escolhas, as nossas próprias plantações, né? É muito bom ser adulta, é muito vantajoso ser uma pessoa adulta, é muito lucrativo ser uma pessoa adulta. É um lugar de muita paz, muita paz. A gente fica muito tranquila sendo adulta. Não há espaço para doenças psicossomáticas quando a gente é uma pessoa adulta. Não há espaço.